Boa tarde, boa noite, bom dia. Não sei que horário vocês, internautas, queridos internautas, irão assistir. Essa câmera aqui, né, Luizinho? A maior aqui, essa aqui. Tá. Mas continua, não precisa parar, não. Eu errei a câmera, viu, internautas? Eu estou aqui emocionado há muito tempo, há muitos meses eu queria trazer, para mim, um dos mais importantes economistas da minha geração, da geração que segue, Gilson Schwartz. Ele sabe que eu sou fã seu, eu já vi você em inúmeros episódios que superam, um economista de primeiro mundo, você não é, Gilson Schwartz, e hoje estou tendo a honra, o prazer de recebê-lo, né? E justamente num dia que teve um episódio interessantíssimo, eu não vou contar ainda para eles, vamos consolidar depois quando terminar, e aí na primeira vinda sua a gente fala com mais propriedade, né? Gilson Schwartz, um prazer, uma honra tê-lo aqui. Se você pudesse, nesse introito, fazer um mini Wikipedia dizendo como é que você escolhe economia, onde você passou, onde selecionou. Bom, primeiro, muito obrigado, né? Que a honra é minha. Até já estou sonhando com um livro que seria Conversas com Economistas. Vamos fazer. Porque você, puta, não tinha pensado. Você é o cara que já muito antes, né, publicou, e, enfim, a referência, né? Conversa com economistas. Né? E eu ficava lá torcendo, será que algum dia ele vai conversar comigo? Nós vamos fazer. Meu sonho é conversar, mas será que eu vou chegar lá? Vamos fazer o Conversas com Economistas. Não, show de bola. Em vários lugares do mundo, porque a história da economia, ela tem bibliografia. Aliás, deixa eu já dizer, porque elogio em boca própria é vitupério, né? O professor Gilson Schwartz é o criador do conceito, e não só do conceito, né, do programa de pesquisa em economia. Ele é o pioneiro mundial. Então, para quem eventualmente... o brasileiro tem complexo de vira-lata, né? Então, não precisem acreditar em mim. Consultem o Google, consultem o Wikipedia, né? E o francês que reconhece... Michel Vol. Reconhece. Você estava em Paris nessa época, cadê? O que aconteceu? Conta isso. Essa é uma história realmente incrível, porque eu fui... algum seminário, alguma coisa estava programada. Eu tenho trabalhado muito nesse intercâmbio entre a USP e universidades da França e tal. Em algum momento eu estava lá, aí fui visitar aquela maravilhosa Biblioteca Nacional da França, que é maravilhoso aquilo arquitetonicamente. Aí quando você entra e mergulha naquelas profundezas, bom, mas para chegar lá, você passa na recepção para tirar o cartãozinho e tem uma senhora muito simpática, vou te explicar como é que funciona o sistema. Eu falei, tá bom, né? Dá uma palavra para pesquisar. Eu falei, põe economia. Vai que... E para minha surpresa, tinha 3 livros publicados. Economia. Eu falei, como assim? Ela falou, 2 já estão aqui na biblioteca. O terceiro vai ser lançado a semana que vem em Paris. Ele já está registrado. Não temos exemplar ainda. Aí baixei os livros do acervo e realmente Michel Vol não só escreveu livros, escreveu o verbete da Wikipedia, economia, reconhecendo que era um neologismo criado por um economista brasileiro, e criou o Instituto de Economia em Paris, que reúne, o que a gente pode dizer, é uma elite, o Bresser Pereira chamaria de elite tecnoburocrática, assim. São pessoas mais velhas, com uma experiência muito grande em empresas e organizações nessa área de tecnologia e extremamente preocupados com os impactos da transformação digital sobre a França. E o Michel Vol criou então o Instituto de Economia, ele mesmo muito experimentado, todos muito atuantes na mídia, livros, consultoria. E aí ele falou, vem então para o Instituto de Economia. Eu falei, pelo amor de Deus, eu preciso criar agora um Instituto de Economia no Brasil. No Brasil. E aí eu falei, bom, vamos em frente. É uma disciplina na USP, introdução à economia. A Rádio USP tem uma coluna economia. Eu falei, tem que fazer marketing, porque, claro, você fica com aquela fantasia epistemológica cuniana. Nossa, eu vou ser uma revolução, fazendo uma revolução científica. Uma revolução científica, uma mudança de paradigma, né? Eu estudei muito filosofia da ciência na graduação, sou fanático pelo tema. E aí falei, puxa, mas uma mudança de paradigma, como é que acontece? Você leu Thomas Kuhn e realmente ele
É um livro, para quem não... Os internautas, os jovens, né? É um livro de 61. A estrutura das revoluções científicas. A estrutura das revoluções científicas. E, na verdade, é produto de um... Vou citar 3, né? Diálogo. É um diálogo do Karl Popper, Thomas Kuhn e Henri Lakatos, né? Isso. Quer dizer, o Henri Lakatos e o Kuhn mais jovens, né? E o Kuhn acaba fazendo mais sucesso que o próprio Popper, né? Porque é um dos livros mais importantes, né? Nessa história, depois do Popper, o grande nome é o Kuhn. É o Kuhn. Agora, eu gosto muito de um que frequentou esse mesmo debate, que é o Paul Feyerabend, Contra o Método. Contra o Método. Um clássico. Um clássico. E aí você vê que essa história de paradigma também foi criticada de uma perspectiva, não, como assim paradigma? Será que é alguma coisa epistemologicamente realmente consistente você falar num paradigma? Será que não é tudo meio caos mesmo, uma coisa meio anárquica? O que é a criatividade? O que é o progresso científico? Progresso? É progresso mesmo? Quer dizer, isso aí está sendo guiado por uma inteligência ou por interesses? Então aí também toda essa questão da economia política do próprio conhecimento. Sim. Enfim, eu fui enveredando por esses temas. Interessantíssimo. E a economia tinha aquela fantasia muito presunçosa, né? Não, é mudança de paradigma. Eu vou lançar quando o momento o momento eureka é quando eu pus no Google mesmo. Eu falei, vou falar com a Esfinge. Que ano você fez isso? Isso foi em 96. Puta, vai fazer 20 anos. 20 não, vai fazer 30 anos. 96 para 2026, 30 anos. Não, desculpa, 96 não, 2006. Ah, tá. Vai fazer 20 anos. 20 anos, 2006. Eu botei lá, vou consultar a esfinge do próprio fenômeno, quer dizer, vou me relacionar com a interface, com a inteligência artificial. Já é inteligência artificial. Aí eu perguntei, economia, não tinha palavra. Não, e você criou o conceito, né? Aí eu falei, não, então realmente é mais do que um trocadilho. Aqui tem alguma coisa. Claro que a própria noção de trocadilho, do jogo com a linguagem, também é uma questão importante. E meu doutorado foi sobre o Keynes e o Wittgenstein. A Conceição queria me trucidar. O Zé Arthur Gianotti disse que aquilo não valia nada, porque os economistas achavam muito filosófico e os filósofos achavam muito economicista. E no final todo mundo tinha razão. Publicou a tua tese? Foi publicado. O mestrado, depois ele foi evoluindo para o doutorado, uma generosidade do Beluso, né, que... Publicou, o doutorado foi publicado? O doutorado finalmente foi publicado, chama O Capital em Jogo, Fundamentos Filosóficos da Especulação Financeira. Nossa, que maravilha. Mas aí aproximando então já a questão do mercado e a própria visão do Keynes da economia de uma, digamos assim, uma dimensão puxando pelas expectativas, já é alguma coisa cognitiva, né? Já diz respeito à nossa capacidade de pensar sobre o tempo e agir no tempo. Ninguém entendia nada. Wittgenstein, como assim? Mas eles eram amigos íntimos. O Wittgenstein e o Keynes eram muito amigos. Tem uma passagem famosa que você conhece mais que ninguém. Ele, para Lídia Lopokova, né? O Keynes falou, putz, cruzei na estação... Deus tá na área, Deus chegou, ele cruza com o Wittgenstein e ele vira para Lídia, Deus chegou, que saco, porque ele era chato pra caramba, né, o Wittgenstein, lembra dessa passagem? Deus chegou, que saco, hein, pra aturar o cara. Aliás, o Keynes que recomenda que o tratado, lógico, filosófico, para a Cambridge dar um doutorado para ele. Exato. Não é verdade? Não, Keynes inclusive ajudou financeiramente muito o Wittgenstein. Aqui, né? O Wittgenstein, ele era um cara de uma família trilhardária. Maior fortuna, talvez, da Áustria, né? Viena. E ele abre mão de tudo. Porque ele acha que riqueza... tá aqui o professor confirmando. Riqueza, um cara rico, muito rico, impede de fazer filosofia. É uma personalidade incrível na história do pensamento, realmente. E ainda hoje está se escavando e descobrindo textos e comparando manuscritos, porque ele teve um fim ainda muito jovem, precoce, né? Era homossexual, né? Tinha toda essa preconceito. Ser homossexual era crime, né? Tanto é que o fundador de toda essa história da internet também foi vítima. Né? Até mais. Fizeram uma quimioterapia. Mais vítima ainda do que o próprio Wittgenstein. Então você falou do Gianotti. O Gianotti depois
já depois de velho, né? Eu gostava muito dele, mas é uma figura difícil. Mas ele, depois de velho, produziu 1 ou 2 livros, né? Com o Wittgenstein, né? Sim. Você fez essa discussão lá atrás. Lá atrás. Acho que uns 20 ou 30 anos antes dele, não é verdade? É verdade. Você foi pioneiro nisso também. Mas o que acontece? Ele já estava... Trazer Wittgenstein para a economia, pra você economia, foi pioneiro? Eu fui pioneiro. Você foi pioneiro. Fui pioneiro. Acho que na América Latina, hein? Eu acho. É. Mas o Gianotti, na época, ele já estava estudando muito o Wittgenstein. Muito. E ele era praticamente um co-orientador, né? Falava com ele, tudo, fazia seminários. Eu lembro que eu frequentava ali a FEFELESH, e o livro anterior, clássico dele, Trabalho e Reflexão, estava ainda em manuscrito. E ele fazia seminários na filosofia da USP para discutir. Aí, eu lá, né, aluno de graduação ainda da economia e tal, mas frequentava ali, fazia também ciências sociais e tal. Aí ele chegou e falou, bom, então o capítulo de acumulação capitalista é você que vai apresentar. Eu falei, pelo amor de Deus. Eu fiquei tão nervoso que consegui a proeza de bater o carro entrando pelo P2 da USP, tão nervoso que eu estava, para apresentar diante do Gianotti um capítulo que ele tinha escrito sobre acumulação capitalista e tal. Então eu tinha uma relação com ele, eu frequentava muitas disciplinas, né, na graduação e na pós de filosofia, mas quando ele viu o trabalho no final, ele falou, tá péssimo. Tá péssimo. Ele reprovou. Aí ele falou, você vai ter que ler muita coisa. Aí ele me deu uma lista de leitura. Aí eu tive que ler tudo aquilo, reescrevi depois da chamada. Ele era difícil. Ele não aceitava, ele era radical. É radical. Era uma personalidade difícil, mas foi um cara importantíssimo. Chave na transição democrática. E para o próprio departamento francês de ultramar, né? Fui aluno do Paulo Arantes também, grande mestre. Grande Paulo Arantes. E dali, de quem eu não fiz filosofia, né? Eu gostaria de ter feito, mas dali o meu amigão mesmo, foi até, morreu cedo, 69, né? Estou com 70. O Bento pegava o carro inúmeras vezes, eu pegava umas 10 vezes por ano, quer dizer, quase uma vez por mês eu pegava o carro e ia para São Carlos para bater papo. Nossa, que privilégio. Ele era brilhante. É impressionante. Eu assisti muitas palestras dele. Impressionante. Ele dava palestras na Unicamp e tudo mais. Impressionante. Era uma figura barroca, né? Era uma figura barroca. Era. Outra perda recente também, já que estamos falando de mestres que já se foram, é o Pablo Rubem Mariconda. Esse eu não tive o privilégio de... Cara, fantástico, muito nessa linha da lógica, da epistemologia, da filosofia da ciência. Um grande referência. Que eu me aproximei muito, e até agora o Gabriel, que é da outra geração, o Gabrielzinho Galípolo, estudou bastante, é o Newton da Costa, né? Lógica para a consciência. Eu participava do grupo de estudos do Newton da Costa na USP. Eu fazia 3 grupos. Um era leitura do Marx, no Capital. Outro era lógica, com o Newton da Costa. E outro era metodologia de pesquisa em ciências sociais, com José Jeremias de Oliveira. Nossa. Eram 3 grupos de estudo, maravilha, mais movimento estudantil e mais 2 faculdades. E você terminou nerd, né? Nerd. E você terminou as duas? Terminei, Economia e Ciências Sociais. Você que é 5 anos mais novo que eu, quando nós fizemos, eu sou da turma do concurso da Rosa Marques, do Antônio Candir. Sim. Né? E você já estava lá, né? Já tinha feito concurso, não é isso? Já tinha feito concurso. E, aliás, quando eu fiz o concurso, eu entrei em último lugar. Eram 119 e 7 ou 9 vagas. Eu sei que eu entrei em último lugar. E o primeiro lugar foi o Candir. Eu estou falando isso para dizer, cadê o Candir, cara? O Candir sumiu. Tem uma música do Moacir Franco que ele fez, acho que pro Garrincha. Cadê você? Cadê você? Você passou? Candir, estou fazendo um convite aqui em público aqui. Você precisa vir aqui conversar. Sumiu o Candir. Ele sumiu. Candir da Lei Candir que quase foi candidato a governador. Se ele falasse que era candidato a governador, verdade. Nem o Alckmin
O teria Candir é sido. uma pessoa de uma habilidade e de uma grande capacidade cara. de diálogo como eu poucas vezes eu Cara, é vi. impressionante. Ele é impressionante. Algum episódio trágico Ele aconteceu. ficou magoado com alguma coisa, sei lá, porque alguma paranoia. ele se Sumiu. retirou da vida pública. É. Não tem artigo, nada. Você Não, ouve falar do sumiu, Candir. você não ouve na vida empresarial, que ele também estava com aquele um fundo, né, GG, o Sim, GG, sim. que estava indo bem, você sumiu. Um enigma, depois vamos ver. Mas, Gilson, você, teu pai, teu avô, conta um pouco do que teu avô paterno fazia. Eu sou judeu de pai e mãe. Hoje em dia é até arriscado falar isso. Então, e aí, qual é a sua posição no conflito? Mas o fato é que eu tive uma educação O judaica. povo judeu que eu admiro, uns 10% da admiração que eu tenho por você também é a tua condição de judeu. Porque só para lembrar os internautas, né? É um povo que deu Marx, que deu Freud e que deu Einstein. E que deu Gilson Schwartz também. Então, mas então você é descendente. Não, eu sou totalmente, só que é uma formação, quer dizer, o meu avô, por parte de pai, ele era caixeiro viajante. Então, muitos imigrantes que vieram da Europa Oriental, onde hoje é a Ucrânia, Polônia, Ucrânia. Esse teu avô veio da Ucrânia? Ele veio dessa região da Ucrânia. Ali era a maior população judaica pobre da Europa. Pobre. Camponês, operário. Quando começou a ser judeu operário, criaram um Bund, um movimento comunista judaico fortíssimo e tal. E então esse meu avô ele veio para o Brasil, como muitos, né? Muitos. Você vai aqui no Museu Judaico, aqui no centro de São Paulo, você pode ver, tem inclusive um tio-avô meu que está lá no museu com a licença de carroceiro em São Paulo, que ele puxava a carroça pela cidade vendendo artigos. Você falou museu? O Museu Judaico. Aqui da Vai Andar. Da Vai Andar. Ali você vai lá. Tá lá. Tá lá esse meu tio-avô, que depois foi uma personagem também da sinagoga, onde hoje é o museu. Naquele museu, eu fiz o meu bar mitzvah. E meus pais se casaram lá. Que ficou lindo aqui. Ficou lindo aqui. Eu olho ali e falo, nossa, eu fiz bar mitzvah aqui, agora é um museu. E toda a parte de vidro que dá lindo. pra E uma programação extraordinária, de qualidade, altíssimo nível. Lá eu fiz o bar mitzvah, ali meus pais casaram, e o pai do meu pai, ele não tinha carroça, ele tinha uma maletinha, ele viajava pelo Brasil, ia muito para Minas Gerais, eu lembro que ele chegava às vezes de Caxambu e morava no Rio de Janeiro. Então eu tinha um avô que morava no Rio, era caixeiro viajante e andava pelo Brasil. E viveu bastante? Ele viveu bastante. Mas chegou a fazer 90 anos? Chegou aos 90 anos. É? Você é de família longeva, então? Longeva. Aí, o pai da minha mãe, é outra coisa. Não é essa turma mais pobre da Europa bem oriental, já é um pessoal polonês. Então essa comunidade judaica na Polônia tinha também extraordinário, né? Conforme você tem realmente uma aproximação maior da Europa Oriental com a própria tradição da Europa Ocidental, você tem um judaísmo, um pensamento, filosofia, ciência fortíssimo. E esse meu avô, por parte de mãe, ele era um super intelectual, mas ele era operário na Polônia, e quando chegou em São Paulo, ele veio e conseguiu com os teares, uma lojinha na José Paulino, e no fundo da loja ele tinha uma fabriquinha. Fabriquinha de tecido. Depois ele parou e fazia, criou um sistema de crédito muito curioso, que eu ficava espantado de ver, que hoje em dia o crédito você leva a mercadoria e paga a prazo. Sim. Ali não, ali você paga e depois você leva a mercadoria. Então ele tinha, atrás da loja, estantes com pacotes e pacotes e pacotes, eram uns enxovais de um povo que pagava a prestação. E ele falou, não, tudo bem, não tem governo, não tem nada, entre nós, tá aqui, tá guardado. E guardava mesmo? E então o pessoal vinha, pagava a prestação, fazendo enxoval. Fazendo enxoval. Então era uma coisa que já foi de criança, eu olhei essa coisa, uma prática, digamos, comercial heterodoxa. Esse era o mais rico da família, então, esse? Não, na verdade, a gente tem que lembrar que isso aqui, estamos falando de anos 40, anos 50, anos 60. Então o pessoal que veio com realmente, ele tinha já uma instrução, tinha ido ao exército e tal, mas era uma coisa entre o operário
o artesão, o pequeno empreendedor, né? Mas ele conseguiu, com 3 filhos, todos já com diploma. Medicina. Olha só. Minha mãe foi uma das primeiras fonoaudiólogas do Brasil, está com 88 anos. Tá vivo. Tá Teu vivo. pai já faleceu? Meu pai faleceu. Faleceu com quantos anos? Faleceu com 68. Puta. Faleceu jovem. O que é? Coração? Foi diabetes. Diabetes. Agora ele, Fumava? demais. Ah, Era uma das minhas questões com ele. Mas ele, por exemplo, ele foi linotipista na juventude. Para quem não sabe, linotipo é uma impressora onde os tipos são de chumbo. E você, para compor a página do jornal, você manda, tem uma espécie de uma máquina de escrever com lingotes de chumbo derretendo na sua frente e você vai gerando os caracteres que são impressos depois no negativo. Esse negativo ele é todo de chumbo e você tem que fazer a revisão da prova antes de mandar imprimir, para você pega um erro. Então meu pai, ele era o linotipista, fazia a revisão da prova em Yiddish, era o jornal em Yiddish do Bom Retiro, e ele lia Yiddish de trás para frente. puta. Isso na juventude. Então era uma época onde a comunidade judaica em São Paulo, ela estava vindo... Isso afetou a saúde? Chumbo? Com certeza, porque eles respiravam aquele chumbo direto. É. Então chumbo, cigarro e tal, ele morreu jovem. Mas se tornou um advogado importante, um líder, inclusive, da Organização Sionista Brasileira. E nós tivemos uma experiência curiosa. Nós mudamos para Israel. Mudamos, porque meu pai, já na família a política era muito forte, e meu pai era um sionista de esquerda, digamos assim. Então ele achava que os judeus tinham que ir para Israel e lá virar trabalhadores. E esses trabalhadores fariam, então, um Israel de esquerda. É. Você morou quanto tempo? Um ano. Um ano. Puta, mas é uma Porque ele era advogado, aqui ele tinha uma banca de advogado. Sim. Movido pelo ideal, Foi. vamos lá, eu vou lá, ser vamos operário. lá. Chegou lá, ele era pintor, ele jateava vidros Ray-Ban. Não dá, deu pra aguentar um ano só. Mas foi uma experiência boa para você. Foi incrível, foi incrível, porque realmente eu conheci Israel em 1964. Nós saímos do Brasil em 64. Que interessante, hein? Não sabia disso. Não. E aí, quando é que você resolve fazer economia? Você tinha quantos anos? Quais as opções que você tinha assim na tua cabeça? Eu era muito nerd, meu pai tinha uma biblioteca muito boa em casa, isso é o que o pessoal já está provado por pesquisas, que famílias que têm biblioteca em casa muda completamente, né? Quer dizer, o contato físico com o livro, inclusive livros que são obras de arte. E para quem gosta de livro, até o cheiro, né? Até o cheiro. Você cheira o livro, porque aquilo já te faz o cérebro... E dependendo do tipo do papel, então tem um cheiro maravilhoso. Exato, né? Exato. Tem. Livros antigos. Eu sou rato de biblioteca, então adoro. Então meu pai tinha uma biblioteca, então eu lia muito desde pequeno. Hoje mesmo eu estava mexendo nos álbuns de família. Tem uma foto lá, tô eu, minha irmã, eu já estou lá lendo, assim. Pô, né? Mas enfim, era uma formação, digamos até precoce. Isso em plena ditadura militar. Eu frequentava o jardim de infância até o final do primário na época. Eu fiz numa escola que tinha sido criada então pelos judeus comunistas, principalmente tinham fugido do nazismo. Então esse movimento de judeus comunistas chega em São Paulo, eles se organizam um projeto educacional chamado Ginásio Israelita Brasileiro Sholem Aleichem. E a instituição ficou conhecida como Casa do Povo. Existe até hoje no Bom Retiro, na Rua Três Rios. Então, foi uma... Até hoje tem? Até hoje está lá, presente. É um espaço de discussão, de cultura. Inclusive, ali tem o Teatro Israelita Brasileiro, o TAIB, que está uma campanha de reconstrução, porque ali era muito ligado ao Oficina, ao Arena. Então tinha uma conexão ali no Bom Retiro, por exemplo, parece uma conexão do Bom Retiro com esse mundo. De alguma maneira fez parte? Tatenberg circulava ali, ele era mais trotskista, né? Essa turma era mais comunista mesmo. Né? E ali, bom, eu fui educado desde criança, tendo muita informação política, muita discussão política, e aí já adolescente eu estava lendo de economia, política, meu pai era advogado. Então, você não quis fazer
Direito por quê? Primeiro eu fui no Largo São Francisco, eu falei, eu queria fazer direito, queria ser igual ao meu pai. Aí eu fui ao Largo São Francisco, fui na secretaria, pedi para ver o programa das disciplinas. Isso eu tinha 14 anos, 15 anos. Metido total, né? Fui até o Largo São Francisco. Não, quero ver o programa da faculdade. Aí quando eu comecei a olhar, código isso, código aquilo, código civil, né? Eu vou passar anos estudando códigos. E eu fui ver o programa da economia e também fui ver da FEFELESH. Quando eu vi lá, sociologia, antropologia, economia. Então você fez as duas. Aí eu fiz as duas porque na época eu achava que eu tinha que estudar a infraestrutura e a superestrutura. Então eu tinha que estudar economia e direito. O Eduardo fez isso, né? Janete. Fez sociologia e fez, né? E, de alguma maneira, o Fernando Haddad. De alguma maneira, o Haddad é um mix de economia com filosofia, com FEFELESH e tudo isso. Então eu fiquei muito feliz de poder colocar em prática uma coisa totalmente ideológica que eu achava que eu tinha que estudar a base material e a base, sei lá. Mas depois você foi também, depois de formado, se me corrija se eu estiver errado, você também foi para o mercado financeiro, Banco Boston. Era muito jovem, né? Muita energia. Mas você foi, chegou a atuar. Então, acho que na época do Meirelles eu fui economista-chefe do Bank Boston com Henrique Meirelles. E era editorialista da Folha de São Paulo. Nossa, e ao mesmo tempo. E era professor na Unicamp. Tudo ao mesmo tempo agora. Então, eu vivia circulando entre a universidade, a Folha de São Paulo na época da democratização. Quando a Folha era a Folha. Que é quando a Folha era a Folha. E a tesouraria do Bank Boston, que eram bilhões de dólares, que você tinha que todo dia chegar às 8 da manhã. Silmeira na Unicamp, que pelo amor de Deus, hein? Era uma coisa esdrúxula, né? Um cara. Não, quem é esse cara, meu? Faz Unicamp, mas é economista-chefe de um banco americano. E ainda é colunista da Folha. Mas olha, tem que chegar às 8 da manhã numa reunião de tesouraria com todos os jornais brasileiros e internacionais lidos e apresentar para todas as diferentes linhas do banco, tesouraria, você está câmbio, commodities, inflação, os vários índices de inflação. Você tem que chegar às 7h30 da manhã, você tinha que ter olhado, a gente olhava no jornal os preços do CEAGESP, já colocava no computador para já chegar na reunião das 8 da manhã com uma estimativa da inflação diária a partir do que estava se observando já no dia a dia da CEAGESP. Um mundo de hiperinflação. Então eu vivi o Plano Real olhando a tela da Bloomberg e aconselhando, né, como economista-chefe, toda a equipe do Bank Boston, né, e foi uma época que eu fui economista total, full time, ainda fui comentarista, fui âncora de economia da TV Cultura. Eu fazia os comentários também em cima da conjuntura e no jornal, então o jornal gostava, falou, esse cara sabe o que está acontecendo no mercado. O pessoal do mercado falou, esse cara está no jornal, ele sabe o que está rolando nos bastidores. E na universidade era divertido, porque não era pura teoria. Era um cara que estava metido até o pescoço na movimentação do mercado financeiro e na geração das expectativas. A expectativa da turma era que você logo iria virar policymaker, né? E é interessante que todos os atributos e esse passo não deu, né? Com você. Eu tenho essa. O Candir até chegou a ser ministro do planejamento, foi, claro, da equipe da Zélia, né? E o que faltou para você virar policymaker? Eu acho que é a nerdice, que não é que faltou, foi o excesso de nerdice. Ou seja, se fosse um pouquinho mais pragmático. Quisesse fazer carreira e tal, ou mesmo carreira na política. Entendi. Mesmo quando eu saí do Bank Boston, por que eu saí do Bank Boston? Pô, um salário maravilhoso, economista-chefe. Nem se sabia ainda que ia ter uma crise e uma consolidação, e o Bank Boston ia sumir da história. Foi incorporado pelo Fleet Financial, depois Bank of America. Mas era um banco importante. Eu lembro que aqui no Brasil era importante. E eu fazia muitas coisas. Você dava aula, estava no banco, estava na imprensa, tinha família, tinha que cuidar de filho e tal. O pessoal olhava e falava, como é que você... Algumas pessoas reclamavam, você faz coisa demais e faz tudo muito superficial. Eu falei, não é verdade. Mas realmente tem uma... Talvez pela idade e tudo mais, dava. Quantos filhos? Um filho. É o Pedro Felipe. Ele agora está com 36. Criadão já. Então, e o primeiro casamento, quanto tempo durou? 27 anos. 27. Então o que aconteceu? Chegou uma hora e falei, eu tenho que optar.
Aí consulta a família. Não, fica no banco. O outro dizia, não, fica no jornal. Imagina, Folha de São Paulo. Isso aqui é uma instituição. Não, fica na Unicamp. Outro, não, fica na Unicamp, fica na universidade e tal. Naquela hora eu tive que fazer a pergunta realmente existencial. Eu falei, bom, o que você quer? O que você quer percorrer? Você quer ir atrás de dinheiro? Você quer ir atrás de poder? Você quer cargos? Eu falei, não, o que eu gosto mesmo é de estudar e dar aula e pesquisar. Puta, eu vou para a universidade. E você marcou um golaço. Aí eu vou ficar na universidade e aí eu falei... Reconhecido no mundo. Aí eu acho que é aquela história, fazer o que você gosta, você acaba produzindo alguma coisa que reflete Se parar essa... para pensar, Gilson, em diversos campos do conhecimento, os brasileiros não penetram lá fora, né? Por exemplo, o Chile tem 2 prêmios Nobel, Gabriela Mistral e Pablo Neruda, né? Nós não. Agora, isso não quer dizer que eu não sou, entre aspas, não chama policy maker. Eu adoro política econômica, tanto é que passei décadas discutindo políticas públicas, política econômica. Ainda tem idade, bem assim, ainda tem idade para, ainda pode virar policy maker. Eu estou propondo um novo FMI, né? Porque aí quando a gente entrar na discussão da economia, que é o Fundo de Moedas da Economia, é o FMI. Então, bom, toda a discussão aí já na teoria econômica, afinal, moeda é um tema, moedas e bancos. Então, eu tive essa oportunidade de atuar no mercado financeiro num banco importante, dei aula, óbvio, de moedas e bancos e trata, obviamente, de moeda, né, no mestrado, no doutorado e tudo mais. Então, realmente, quando chega a internet, eu sou economista-chefe do Bank Boston e o Henrique Meirelles é presidente também da Câmara Americana de Comércio. Estamos falando de 94, 90, logo depois do Plano Real. 94, 95. Então, a inflação é controlada, a meu juízo, de forma consistente, ou seja, aquele plano ia durar, porque já tinha tido vários que foram, né, fiascos, por razões mil, mas quando eu vi... Agora, os caras tiveram uma baita sorte, a turma do Plano Real, que tiveram a oportunidade de ser policy maker em 2 momentos, né? E se beneficiaram da pedagogia do erro. Tanto como policy maker, como a população também aprendeu muito com os planos, né? Sim, sem dúvida. E aí agora, eles voltaram... Mas também tinha pessoas ali naquela equipe que, pelo amor de Deus, né? Quer dizer, Pércio Arida, né, o André Lara Rezende. Então, são grandes... importantes na nossa história. Então, eu sempre fiquei ligado na discussão dos planos de estabilização, evidente. E quando chega a internet... O Meirelles na Câmara Americana... Tem mais água, filho? Tem? O Meirelles, presidente da Câmara Americana, ele traz a internet. Eu, na Unicamp, tinha sido meio que ostracizado. Falei, vai dar aula na engenharia. Falei, pô, na engenharia? Na sexta-feira. Você é muito folgado, fica indo para a Folha, para o banco, você vai dar aula na engenharia de sexta-feira. Introdução à economia. Tá bom, né? Fazer o quê? Ordem... vamos obedecer. Fui para a engenharia. A primeira coisa que eu fiz foi perguntar para os alunos o que estava acontecendo na engenharia de telecomunicações. Eram alunos de engenharia de telecomunicações. Estou falando de 93, né? Isso não, está acontecendo uma coisa incrível. Começaram a descrever o que ia ser a internet, que já existia. E um amigo meu da computação, um dia ele me chama na sala dele, uma tela que fala, olha a novidade. Depois de uns 30 segundos, na tela aparecia uma imagem. Não era o DOS, que era tudo código e tal. Você interagia por imagens. Eu falei, isso aqui é uma revolução. Eu falei, caramba. E o pessoal da engenharia, os alunos da engenharia, dizendo, olha, a rede de telecomunicações, assim, internet, tal, tal. Quando o Meirelles traz a internet já civil, comercial, traz... Para o banco. Não para o banco, para a Câmara Americana de Comércio, ele falou, nós vamos criar uma rede, criaram a AmChanet. Aí eu pedi demissão do banco. Falei, olha, para mim, eu quero ir trabalhar lá. Aí houve uma reunião, inclusive me submeteram, né, um exame 360 graus de personalidade. O psicólogo, tinha um psicólogo da diretoria, ele falou, não, vamos examinar, para ver se eu tinha pirado. Pô, você é economista-chefe do Bank Boston. Você quer ir trabalhar na Câmara Americana com um negócio que nem e-mail as pessoas sabiam o que era. Eu falei, olha, eu sei. Vai por mim, isso aqui vai mudar o mundo, vai mudar o paradigma. Não adianta eu ficar ganhando dinheiro aqui e perder essa chance de estar dentro de uma mudança de paradigma tecnológico que vai ser social, político, tudo. Minha, então, esposa na época
todo mundo ficou de cabelo em pé. Que área que é a primeira esposa? Artista. Artista? Artista, dança, teatro. Todo mundo ficou, mas como? Você vai sair do Bank Boston? Eu falei, eu vou para a universidade fazer um projeto de internet. O pessoal não tinha nem e-mail. Eu falei, mas como assim? Eu conheci um projeto em Nova York, chamava Telementor, que eram só mulheres formadas em engenharia e áreas de exatas que usavam e-mail, porque não tinha web ainda, mas já tinha e-mail. Então elas usavam e-mail para se corresponder com meninas adolescentes que queriam fazer carreira na área de tecnologia, mas não tinha, imagina, uma tendência na engenharia, era muito forte a presença masculina. Então eu conheci isso em Nova York, fiquei fascinado. Falei, usar o e-mail para transformar o acesso de meninas à área de exatas. Achei aquilo fascinante, fui visitar essa ONG, elas me deram toda a metodologia, as passos. Olha, falei, não, eu quero fazer uma coisa assim no Brasil. E aí apresentei para o Meirelles e apresentei na USP também. Na época, o professor José Augusto Guilhom de Albuquerque, que tinha sido meu professor nas ciências sociais, de ciência política. Bom cara. E ele coordenava ali o núcleo de pesquisa em relações internacionais. Aí eu falei, eu vou dar uma chacoalhada na roseira. Falei com o Guilhom, falei com o Meirelles, pedi demissão da Unicamp. E veio para a USP. Saí do banco, aí o Meirelles falou, não, você continua no banco, só que não mais economista-chefe. Então eu fiquei ainda vários anos produzindo análise de conjuntura, cenários e tudo mais, mas já criando na USP um polo dentro da área de relações internacionais voltado a projetos que na época eu chamei Brasil Investment Link, BIL. Produzi um CD-ROM, que na época era uma mídia avançada, que foi de presente para o Clinton e para todo o Congresso americano, porque o Clinton visitou o Brasil, então a Câmara Americana produziu um CD-ROM, onde ali eu criava já uma ficção, onde você hackeava o e-mail de um executivo de uma multinacional americana. Você tinha acesso ao e-mail dele. E você começava a ler os e-mails dele, que ele mandava para a mulher que estava nos Estados Unidos, e outro que ele mandava para o diretor na matriz, que ficava lá no interior dos Estados Unidos. Então você podia entrar, ver o que ele estava falando com a mulher, quais as preocupações dele, uma coisa pessoal, e ao mesmo tempo ele mandava, olha, hoje estive com o diretor de política monetária, olha, estão aqui os indicadores, pode investir no Brasil. Então tinha toda uma narrativa e uma base de dados enorme no CD-ROM, que eram as bases de dados que esse executivo americano estava passando para dizer, olha, o Brasil é o país do futuro, pode investir aqui e tal. E no final da conversa dele com a mulher, ele fala, no final fala, querida, eu acho que eu vou convencer a diretoria e nós vamos abrir uma filial no Brasil, se prepara que esse país é maravilhoso, nós vamos ser muito felizes aqui. Então era uma coisa que misturava uma ficção, uma coisa narrativa, com aquela mídia, um pouco aquela coisa do hackear, né? Então, vamos hackear o sistema e tal. Isso foi produzido e era o projeto lá do Núcleo de Pesquisa em Relações Internacionais. Então eu estava trabalhando já nessa confluência de economia, cultura e tecnologia. Aí abre o concurso, em 99 já tinha crise da Tailândia, Rússia, PROAC, já estava tudo desmoronando. O Chico Lopes foi preso em janeiro. O Chico Lopes foi preso. Aí abre... se ferrou. Nossa, também. lembra do Cachorro? Banco Marca, né? Do Banco Marca. Aliás, é um livro que se lê. Está disponível em sebo, ou estante virtual. Eu confesso. Eu li. É interessante. Eu confesso que eu li, eu confesso. Eu li também. É muito interessante. É muito interessante. Muito interessante. Ele conta bastidores. Ele conta ali. Tudo. E a razão de viver dele era o banco. Era o banco. Era o banco, não eram os filhos, não era a família. Uma figuraça, né? Eu acho que tá falta... do Cacciola? Não ouvi falar dele. Nós precisamos depois, nesse projeto que nós vamos começar esse ano, com a sua direção geral, mas nós precisamos estudar alguns. Eu acho que tem uma injustiça, exatamente. E tem uma injustiça na historiografia brasileira, inclusive, que essas lideranças do sistema financeiro brasileiro, que foram, de certa forma, muitos levaram péssima fama. Mas sem os quais não teriam acontecido várias coisas. Eu vou trazer um aqui. Se quiser vir, uma honra para nós. Luiz César Fernandes, o fundador do Garantia. Do Garantia. E do Pactual. Exato. Que virou o BTG, o maior banco de investimento da América Latina. Quem é que fez a grande exposição Brasil 500 anos? Edemar Cid Ferreira. Esse cara
junto com a assessoria de um amigo meu que está velhinho, tadinho. Está doente até, vou lembrando de visitá-lo. Sena Madureira. Sena Madureira. Então o que acontece? Vai ser um capítulo à parte, né? A história do sistema financeiro brasileiro. O meu pedacinho aí foi ter trabalhado com o Henrique Meirelles e o Henrique ter tido essa generosidade, falar, não, legal, vamos fazer um projeto conectando bancos com a USP para falar de tendências de investimento na economia brasileira. Porque eu falei, inflação não tem mais graça discutir, acabou, a inflação acabou. Então, para onde vai o investimento? Brasil Investment Link, a ideia do link. Hein? Quando chega em 99, o Instituto de Estudos Avançados abre o concurso. O que é internet? Que já estava chegando, na verdade, estava estourando a primeira bolha da internet em 99. Mas entre 94, 95 e 99, aquilo cresceu, cada vez mais gente tinha e-mail, ser web designer, né? Estava virando uma profissão já. Aí o Instituto de Estudos Avançados falou, o que é isso? Que transformação é essa? Então eu proponho um projeto que deu o nome de Cidade do Conhecimento, que já é uma metáfora dizendo, olha, o que interessa aqui não é informação, mas é o quanto essa informação ganha valor no processo de produção de conhecimento. Então eu comecei a juntar a epistemologia com a economia e a tecnologia. Olha como você é arrojado e avançado. Isso que você sacou em 99, eu fui sacar em 2019. Quer dizer, 20 anos depois que eu falei, opa, tem alguma coisa. É uma mudança de paradigma. Aí 20 anos, olha como eu sou retardatário, né? Eu ia falar retardado. É que você não é um nativo, você não é um nativo digital, né? Porque a gente começa a lidar com os nativos digitais. E eu lembro, nesse concurso do IEA, a banca eram grandes nomes lá da área de tecnologia, de computação da USP. Um deles era o Henry Simon, que foi o cara que programou o computador que calculava o índice de inflação na época do Delfim, que eles foram fazer o índice lá na USP. O pessoal de computação, esse grande cientista, era o Henry Simon. E ele se empolgou com o projeto da cidade. Vivo ainda, tá? Ele faleceu já. Se empolgou, tal, foi meu grande mentor, orientador. Henry I-M-R-E, Henry Simon. Incrível. E esse Henry dele vem de Jesus Nazarenos? Não, seria um Henry. Um Henry. Bom, é um cara que tem uma história na computação da USP. E o Henry Simon, a gente conversava muito sobre a internet e tal. Ele falava, você não tem noção do que vai acontecer. Eu falei, não, eu tenho, estou vendo. Não, ele falou, você não está vendo. É um nível de, vamos dizer, a curva exponencial é alguma coisa que as pessoas ainda não conseguiram sequer aquilatar o tamanho dos saltos que ainda vão ocorrer. E ele sempre dizia isso, e eu achava assim, tá, é grande. E ele tinha total razão, porque você vê em 10, 20 anos... E a capacidade de armazenar, processar, o assim, que entra em todas as áreas da vida. Eu sou cristão desde sempre, né? E essa questão do juízo final... Bom, tem que estar computado os pecados, né, da pessoa ao longo da vida, as misericórdias que teve. Mas quem é que controla isso? Então figurava na minha mente a ideia de um Deus, que eu sempre acreditei em Deus, que o Deus que também era um grande computador, né, que conseguia lá registrar tudo. E a internet, quer dizer, hoje você registra tudo, grava tudo, vai para as nuvens. Mas você vê que engraçado, né? Curioso, né? A gente estava falando de religião, judaísmo também, quer dizer, o judaísmo tem o dia do perdão, o Yom Kippur. Que no final é o quê? É isso que está falando, quer dizer, é a fantasia, digamos, a imaginação de que tem algum sistema aí que está registrando tudo. Tá tudo, sei de tudo. Está monitorando. Porque Deus tudo. É onipotente, onisciente, onipresente. Mas tenho perdão. E eu tenho misericórdia de quem eu tenho misericórdia. Porque os critérios da misericórdia de Deus, a gente não sabe. Né? Exatamente. Ele tem misericórdia de quem ele tem. Aliás, está escrito, né? Eu tenho misericórdia de quem eu tenho misericórdia. Quer dizer, não é à toa que a religião ganha uma importância tão grande exatamente no momento que a tecnologia avança mais. Né? E não é só uma questão de oposição. Outro dia eu fui a uma banca, membro de uma banca na PUC, era um padre que estava fazendo mestrado sobre se era possível a fé digital, no âmbito digital.
E no começo, inclusive, os evangélicos eram contra a internet, diziam que era coisa do demônio. Sim. Aí mudou a posição. Não, peraí. Bem usado pode ser uma bem coisa usado, muito... arrecada bem e tal. Então Esse você negócio vê do que Pix, mudou. manda o Pix, A definição de pecado ela também vai mudando. No caso do judaísmo, tem essa questão do perdão, quer dizer, tem a culpa, tudo bem. Mas assim, uma vez por ano você dá um reset e bola para frente. Bola para frente. Agora, eu também, em função talvez da minha condição de cristão, etc., eu parto de que a ideia é o povo eleito, é o povo eleito. Agora, pagou um preço caro, né? Por ser o povo eleito. É povo eleito, eu acredito. E tem a coisa, bom, abriu o mar. Agora, eu brinco, né? Desculpa, eu vou pedir desculpa para todo o povo judaico. O maior corretor da história da civilização, você sabe quem foi, né? Corretor de imóveis? Moisés, né? Um povo inteiro, durante 40 anos, Acreditando. pelo deserto, para mostrar umas terrinhas, né? Que ele não entra, né? Ele não entra. É Josué e Caleb que entra. Ele não entra. Você lembra por que E supostamente ele não entra porque ele já está impuro. Não, mas você sabe por que ele não entra? Você lembra? Ele não? blasfemou. Não, mas o episódio, você sabe não? Você lembra não? O episódio que faz com que ele não entra? Bom, O povo pedindo água. Aí Deus falou assim, fere a rocha para sair água, né? ah, sim, esse E episódio. ele feriu a rocha com raiva. Com raiva. É. E aí, por causa disso, ele não entrou. Bom, Deus mostra para ele a terra, mas não. mas isso é muito interessante. Você vê que o Freud, né? Aliás, esses dias eu estava participando de uma discussão sobre isso. Freud, o último texto, o legado do Freud, chama Moisés e o Monoteísmo. E aí, essa personalidade, o Moisés, que ele é o grande fundador, é a fé mosaica. Moisés é o cara mais imperfeito, que mais pisou na bola, inclusive ele não pode nem entrar na tal da Terra Prometida. Quer dizer, é uma religião curiosa, né? Que faz você admirar pessoas que não são perfeitas. Mas se você... Ou que a imperfeição, ela é reiteradamente... Não vou dizer que ela é perdoada, porque não é simplesmente um perdão, o reset. Mas assim, você tem que aproveitar esse arrependimento, entre aspas, para melhorar como ser humano. E tem algumas coisas, Gilson, interessantes. Eu, pelo menos, atribuo, né? Eu consegui fazer 70 anos. Inúmeras pessoas da minha família não morreram com 66, 68. Eu acredito nisso. Você pega os 10 mandamentos, tem lá, pá, pum, 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 não cobiçar a mulher do próximo, somente quando o próximo estiver muito próximo. Não é muito próximo. Mas tá lá, honrar pai e mãe, né? Honrar pai e mãe. E aí você vê no Novo Testamento, também tá lá, honrar pai e mãe, para que tenha uma vida longa. Então tem alguma relação disso com dimensão temporal. Eu acredito exatamente, nisso. Com a questão da longevidade. A questão da longevidade. Não, tem alguns requisitos para o cara ser longevo. Tem uns que são atributos genéticos, genéticos e tal. Mas essa questão de honrar pai e mãe tem alguma coisa. Porque também honrar pai, você está honrando o pai eterno também. É uma forma de honrar o pai eterno. Aí você tem uma questão que é a questão de fundo, né? E é interreligiosa, vamos dizer assim, né? Está presente para todas as confissões, vamos chamar assim, todas as tradições, as diferentes tradições, que é essa capacidade muito humana de fazer e refazer memória. Então, o futuro só existe porque tem memória. Então, por exemplo, inteligência artificial. Já vem há muitos anos sendo estudado, muita pesquisa. Afinal, o que é a criatividade? Criatividade é uma contradição. Quando a gente falou aqui desde o começo, mudança de paradigma. Como assim? Mas como que muda? Porque se você está dentro de um sistema... É difícil, né? Mudar. Ou o sistema funciona ou ele quebra. Mas mudar, logicamente, isso está na discussão epistemológica. Em que nível da linguagem, que lugar de fala você se coloca, em que lugar de pensamento você se coloca... Para fazer a mudança. Para fazer mudança. Ou para aceitá-la. E alguns vão dizer, não, essa mudança é pura ilusão. Esquece. O que interessa mesmo não muda nunca.
Então, falar de mudança, falar de transformação, já implica tomadas de posição com relação à memória, e eu acho que é isso que nós estamos perdendo do ponto de vista da sociedade hoje, né? É um apagamento da memória e até um desprezo pela memória. Então você fala honrar pai e mãe, quer dizer, nós temos uma história, e essa história é uma história planetária. Então você começa a tomar consciência de um nível de compromisso existencial que faz parte, conectar o futuro com o passado. O presente é essa conexão. Se você desconecta, fica um futurismo infantil, né? Ou um reacionarismo absurdo, porque só pensa em preservar o que foi, e o outro você fica pirando numa coisa que não é. Essa questão da intertemporalidade, fantástico que você está lembrando isso. Até eu fazia uma sacanagem com os alunos, eu dava uma questão extra. Quando eu dava macroeconomia básica aqui eu nunca gostei muito da macro nem micro, eu sempre gostei da intérpretes do Brasil, economia brasileira, mas durante um bom tempo eu dei macroeconomia básica, né? E aí eu dava uma questão, as questões fundamentais, eu dava uma extra. E eu punha essa frase: o presente é um furo no futuro por onde o passado começa a jorrar. Identifique o autor da frase. B, faça uma digressão sobre essa frase. Então eu tinha respostas maravilhosas. Bom, a maior parte dos alunos fala, essa frase é de John Maynard Keynes, alguns falavam o capítulo 16 do Teoria Geral, até chutava para burro, mas erravam. Mas a digressão eram boas, na maioria das vezes. Mas é uma frase do Raul Seixas, no último LP, A Panela do Diabo. O presente é um furo no futuro, por onde o passado começa a jorrar. Né? Exatamente, muito boa. Boa frase. E eu estou lembrando aqui, até homenagear um dos maiores escritores da língua portuguesa, né? Expectativa Racional. Uhum. Ele tinha um grande amigo, que era o poeta Mário Sá Carneiro. E o Mário Sá Carneiro... Ô, Fernando, você conhece essa passagem, não? Não. Ô, Fernando, sábado que vem, não marca nada, vai ter uma puta festa na casa do fulano lá e você tem que ir. Sábado que vem? Que dia que é? Dia tal no mês? Não, sábado que vem eu não posso. O Fernando pensou. Não pode? Mas que compromisso você tem? Não posso, tem um compromisso. Que compromisso? O Mário Sá Carneiro enchendo o saco dele. É uma puta festa, você tem que ir. Não posso. Não, eu tenho um compromisso com a minha obra. Com a minha obra. Aí, com a tua obra? Você tá maluco? Não, minha obra... Não, você não tem nenhum livro publicado, porque em vida ele teve um livro só publicado. É verdade. Mas eu tenho compromisso com a minha obra. Mas você não tem nenhum livro publicado, você vai morrer e... acho que você tem razão. Provavelmente eu vou morrer e eu não vou ser consolidado. Mas a certeza, eu tenho certeza que minha obra vai ficar. Aí o Mário Sá Carneiro dobrou a aposta. Tá bom. Digamos que sim. Ele sabia da força do... Mas você vai estar morto, pô. Você não vai desfrutar. Não, você tem razão. Expectativa racional. Você tem razão. A minha fama provavelmente será futura. E até hoje a gente fala totalmente dele. E certamente eu não vou desfrutar. Mas a certeza da fama futura, eu desfruto agora. Do cacete. Expectativa racional. Impressionante, impressionante. Então, a certeza da fama futura, eu desfruto agora. Porque são 4 coisas que fascinam o ser humano, né? Não são? O que são as 4? O homem ou a mulher, quais são as 4 coisas que fascinam o ser humano? Dinheiro, né? Patrimônio, né? Poder, amor, e tem a 4. Qual que é a 4? A glória. A glória, a posteridade. A glória. A fama, a glória. E a glória é algo que nem Deus abdica da glória. Né? Se calarem, se permanecerem calados, até as pedras clamarão. Não é? Percebe que Deus e mesmo Jesus, etc., não abdica da glória. É um negócio, uma dimensão interessante a glória. A glória em grandes
A grande glória ou a glória pequena? Tudo é glória, né? E tem aquele hit, né? Glória, do rock, Jim Morrison. Ah, sim. Que é um hino também. É um hino. G-L-O-R-I-A. Não. Glória. É um Quer hino. dizer, a questão da glória, Questão de novo, é a relação com um tempo que não é o tempo do relógio. É um tempo, é a eternidade, né, até. Aí vem essa discussão, que tempo é esse? Né? Como é que você acessa essa temporalidade para ter essa certeza? Porque chega um... É pela fé? Então é a fé? Ou não? Ou é alguma coisa que, digamos, tem a ver com você também se preparar para isso? Quer dizer, você entender que você tem pai e mãe, que você tem ancestrais, que existe uma ancestralidade, para poder entender a tua relação com a ancestralidade e como é que ela vai se desdobrando. Agora, se você não tem essa perspectiva temporal e espiritual, vamos chamar assim, você vai depender da memória que está armazenada nos bancos de dados da inteligência artificial. Isso. Então aí tem essa questão da tecnologia, os limites da tecnologia e os riscos que a gente está sofrendo, uma tecnologia que reduz a memória ao que está registrado. Sendo que, aí, estudando a própria inteligência artificial, por exemplo, o que é a criatividade, modelos de criatividade que foram usados para desenvolver a própria inteligência artificial. Eles são baseados basicamente em três elementos. Da onde vem essa criatividade? Porque a gente está falando, bom, mudou o paradigma, mas como é que você dá esse passo? Como é que você se conecta num tempo que não é o que está dentro do sistema, mas é a mudança de um sistema para o outro? É utopia? Pode ser. Eu acredito firmemente que do capitalismo eu vou para o comunismo. Eu vou dar minha vida por isso, porque eu sei que é isso. Eu tenho essa certeza. Então essa escatologia ou essa relação com os tempos longos, ciclos longos, é um grande desafio, inclusive para os economistas. Agora, a inteligência artificial, quem desenvolveu, se você for para o lado, digamos, da epistemologia da inteligência artificial, bom, o que é a criatividade? Acho que são basicamente 3 elementos. Primeiro é o que você falou, genético, quer dizer, você foi criado num ambiente que estimula a crítica, ou você foi criado num ambiente que diz, olha, o que é. Ou você foi criado num ambiente que diz, olha, o que é talvez não seja o ideal. E mais do que isso, você quando era pequenininho, você recebeu as proteínas, os alimentos, porque senão até a mente fica prejudicada. Atrofiada. Então a questão genética até. Você pega um cara como o Lula, eu admiro demais, porque foi um menino pobre, certamente teve lacunas alimentares até a adolescência, né? E, não obstante, o cara consegue, sem curso superior, né? Sem um arsenal de leitura, quer dizer, o cara é estupidamente inteligente. É que o genético, ele é epigenético também, quer dizer, hoje quando você discute toda a questão da genética, que é importantíssima, e na medicina, está muito claro, para a maioria, eu diria que hoje é um consenso, que a saúde é um fenômeno integral, onde não é só o DNA, mas é o, digamos, o DNA social, cultural, familiar, é o ambiente que você vive. Então, sou eu e meu contexto. E o seu contexto. Então esse é o primeiro ponto. 3 minutos, pode ser? Esse é o segundo ponto, claro, é a combinatória. Quer dizer, se você é capaz, química é isso, um elemento, você misturou com outro elemento, aquela combinação gerou um terceiro elemento. Exatamente. Então o genético é mas o genético não no sentido só do DNA, mas desse contexto. E aquela frase, Gilson, como é que é a frase? Não importa o que fizeram com você, também importa o que você faz com o que fizeram de você. Exatamente. Não é? E aí, agora para fazer essa saída para frente, que é transformadora e criativa, pelo combinatório, você tem que ter o que combinar. Então, se você está num lugar que te limita a diversidade de perspectivas, ele limita também o quê? A capacidade de combinação. Agora, claro, os computadores têm uma capacidade de combinar extraordinária, em alta velocidade. Então, eles vão produzindo, a partir da arte combinatória de dados que já existem, numa proporção que, isso supera do ser humano. Não é verdade. A questão é a diversidade. Então, é isso. O imigrante, o marginal, o pobre, né, ou que tem uma cultura diferente, que entra em choque por razões às vezes também genéticas. Olha, eu vim da África, ou eu vim da Ásia.
Ao acontecer o contraponto entre perspectivas diferentes, é isso que importa para que tenha uma reação para frente. Pode dar certo, pode não dar, pode ser uma boa piada, pode ser uma piada ruim, mas é a partir de uma combinatória. Então, primeiro é genético, o epigenético. Segundo é combinatória, é você ter a oportunidade de ver coisas diferentes. Falar, puxa, Lé com Lé, Cré com Cré, ninguém tinha falado isso. Né? E a terceira, claro, ela é muito imponderável, é o aleatório. Às vezes assim, nossa, tive uma ideia, ou sonhei, ou o meu inconsciente, aí começa uma discussão, ou a minha fé. Mas são esses três elementos. Então é possível a transformação? Não é um absurdo, não é uma coisa ilógica, mas as forças do passado tendem a segurar aquelas que se beneficiam do sistema. Falando, não tem o que mudar. Se mudar, estraga. Agora, tem uma coisa interessante, eu vou pegar você de exemplo e vou pegar o Abílio Diniz Cobresce. Tem uma coisa interessante, você, por exemplo, trabalhou um bom tempo no Banco Boston e você não presidiu o Banco Boston, mas você foi economista-chefe, mas você não presidiu. Tá. Mas o que acontece? Olha que interessante. Daqui 30 anos, ou 40 anos, vão falar aqui no Brasil de Gilson Schwartz, porque você criou o conceito, pelas coisas que você fez, e não vão lembrar de Henrique Meirelles. Uma ocasião, o Abílio falou, pô, eu gostaria de dar aula. Vai dar aula, você tem condições, né? Você pode dar, mas que matéria? Você pode dar uma aula de Abílio Diniz. O melhor professor de Abílio Diniz é o Abílio Diniz. Porque uma coisa eu falei para o Abílio, isso que eu falei para você, daqui não sei quantos anos, ninguém vai lembrar de Abílio Diniz, mas vão lembrar de Bresser Pereira, por causa das teorias, por causa da coisa. Então tem isso. Você talvez inconscientemente, você fala, o meu nome vai ficar, e fica. Agora, um executivo de banco, passou 10 anos, já esqueceu. Cadê? Mesmo empresários ou grandes, cadê? Quem que fala do Wolfgang Sauer? Foi um cara importantíssimo na Vox e também na Auto Latina, lembra? Na Auto Latina, claro. Cadê Cláudio Bardella? Cadê o Luiz Eulálio de Bueno Vidigal? Dilson Funaro. Cadê o Dilson Funaro? Né? Você lembra até do slogan da Troll? Troll, bom motivo para ser criança, mas não lembra do... Agora o Mário Adler, né? Mário Adler acabou de falecer. Criou o Dia da Criança apenas. Criou o Dia da Criança. Judeu, né? Judeu. E um grande cara, é verdade que ele herdou do pai a coisa, né? Mas entende? Quer dizer, o empresário... Né? Agora tem essa coisa, o intelectual, né? Fica. O nome dele fica no tempo. E ele fala, pô, meu nome vai ficar. Isso dá um prazer, dá um retorno inenarrável, intangível. É intangível. E até porque é o seguinte, se o cara tem uma fortuna de 100 milhões de dólares, a diferença de padrão de desfrute para 1 bilhão de dólares você percebe? É inviável. Você tem os 100 milhões de dólares, você vive como se tivesse 1 bi. Não é verdade? O Eduardo Janete faz essas reflexões, né? Que é outro cara que eu admiro muito, que o pessoal mais conservador critica um pouco você, critica o Eduardo Janete, mas são caras que pensam fora da caixinha, né? Gilson, estamos acabando. Eu queria que você assumisse o compromisso aqui. Esse podcast também é seu. Você traga quem você quiser, quantas vezes você quiser vir. Eu tenho uma admiração por você, você sabe que é de décadas. Eu acho que eu te admiro há 40 anos, que você entrou. Eu entrei lá em 80, no concurso 86. 86, né? Eu tinha entrado em 84. Eu entrei em último lugar, porque eu tinha vendido as usinas. Eu fiz 2 usinas em açúcar, com sociedade, com viagem, né? O controle era dele. E aí eu falei, puta, eu não vou ficar aqui no Mato Grosso do Sul, pô. Quero ler, quero discutir, quero estar no trem da história, não vai passar aqui, né? E aí vendi até barato e vim. E aí eu estava aluno do Paul Singer, LPB, e aluno do Análise de Processo Revolucionário. Estou andando na rampa assim, último dia, concurso, doutor, assistente, mestre e auxiliar de ensino. Pô, auxiliar de ensino,
Só graduação, eu tinha 2 graduações. Aí chego lá para me fazer, estou acabando, 1 minuto. Vou lá para fazer a matrícula. O Marquinhos, lembra o Marquinhos? Subiu, né? O Marquinhos que dava aula na USP. Sim, e da hora a pouco. Marquito. Marcos Eugênio. Marcos Eugênio, nunca vi mais. Tá vivo, né? Tá vivo. Bom, o Marquito falou, não, o prazo já acabou. Era o último dia, mas o prazo já acabou. Pô, pelo amor de Deus, professor. Eu vim de Ribeirão Preto, vim só para isso, não é verdade, eu vim para assistir uma aula. Mas fiz aquele drama, né? Falou, não dá, cara. Mas aí deu uma de mala sem alça. Pô, pelo amor de Deus, eu vim, pô, não tem jeito. Tá vendo aqueles 2 caras que estão indo lá? São meus amigos da USP. E eu falei a mesma coisa que eu tô falando para você. Não dá. Pô, professor, mas não dá. Bom, se ao menos você tivesse recolhido... Você recolheu a taxa? O Marquito. Não, se eu recolhi se eu tivesse recolhido, tudo bem. Até gaguejei. Ele falou, claro, tá aí, me dá o recibo. Eu falei, eu vou pegar no carro. Falei, não, então eu vou lá correndo pegar no carro. Que pegar no carro? Eu fui para a tesouraria. Eu fui terrível. Eu fui para a tesouraria. O cara ficou meu amigo inteiro. Já me aposentei como titular lá. Daqui a pouco já não estou mais. Eu fui na tesouraria. Dá para recolher? Já está fechado. Falei, pelo amor de Deus, eu preciso apresentar. Já está fechado. Falou, não, até dá. Mas sai autenticado com a data de amanhã. Sai autenticado com a data de amanhã, vai larga a pau, porque ninguém vai ler vai ver a autenticação, não vai ver que se é data de amanhã. Aí o cara... Porque o Marquito falou, não, se ao menos você tivesse recolhido, vou buscar no carro. Não fui buscar no carro, fui na tesouraria. Aí ainda pedi pro cara, esse carimbo aí, põe o carimbo, não precisa, só tá autenticado. Não, põe o carimbo. Aí cheguei lá no Marquito, pô. Aí o meu currículo era uma merda, academicamente, porque eu só tinha graduação. Aí, mas entrei. Aí foi para a entrevista eu cresci. E a aula foi expansão cafeeira e origem na indústria. Aí caprichei, virei, papapá, entrei em último lugar. Mas eu fui o primeiro a dar aula. Sou um rabudo. Porque a Luiz Mercadante, que dava economia brasileira, todo mundo, a Rosa era negócio sim. Labor, não sei o quê. E eu fui economia brasileira. O Aloysio ganhou uma bolsa para a Itália. Lembra, o Aloysio Mercadante? Eu entrei em último lugar, os últimos serão os primeiros. Né? E eu fui o primeiro a dar aula, por causa de economia brasileira. Puta que pariu. Agora, a gente podia, você falou em voltar, eu vou propor então. Não, você não é voltar mais uma vez. Aqui você manda. Você desenvolve. Não, eu quero discutir isso aqui, eu quero chamar fulano, eu quero. Você entendeu? Aqui você é sócio. Acho que hoje para mim. Você tem um podcast seu ou ainda não? Então, né? Nós estamos começando esse projeto novo. Não, é sem prejuízo desse seu que você lá. Aqui. Não, lá vai ser, até estou brincando que é o Botcast. Tá. Ou seja, a gente está brincando com a robotização e fazendo um podcast com a participação de robôs, desde o roteiro até a locução. Aliás, amanhã eu estou trazendo aqui o fundador do Banco Garantia e fundador do Pactual, que é o Luiz César. Amanhã às 6 horas. Se você puder, aqui é uma honra você estar na... Uma figura, hein? Esse podcast, essa atividade toda é policy, né? Quer dizer, aí tem toda uma discussão, né? Quer dizer, a falência do Estado, a falência das políticas públicas, está muito complicado o Brasil nessa área. O que a gente pode fazer na universidade? O que na USP é possível fazer? Recentemente, a extensão ganhou um relevo que nunca teve nas universidades brasileiras. Então, depois de 25 anos, estou fazendo 25 anos de USP, e nesses 25 anos a Cidade do Conhecimento virou um novo projeto, que é o Wi-Fi. Mas não é com W, é com U. Wi-Fi. Mineiro. Wi do Mineiro. Mineiro. Wi-Fi. São universos abertos à imaginação, à fantasia e às artes da invenção. Esse Wi-Fi... Tá acabando o Matheusinho. Esse Wi-Fi é um tema para a gente marcar um outro dia, porque a gente já conversou bastante, mas digamos assim, você falou da glória, né, dessa questão do permanecer. Eu, no fundo, assim, o meu ser mais profundo é o do professor, e você também, eu tenho certeza que você compartilha desse sentimento. O professor, a glória do professor
não vou nem chamar de discípulo, nem de aluno, que são termos ultrapassados. É o que fica, né? É você ver esse jardim florescer. É você sentir que a tua atuação em vida permitiu que outras vidas também possam se desenvolver. Isso é glória, entendeu? Glória. Porque eu estou vivendo, porque eu falo, porra, eu tive aula com aquele cara, e aí nós fizemos um projeto assim, assim, assim. Eu não sei se você viu a homenagem que a GV fez. Isso é mais incrível. Você viu? Claro. Você viu o Gabrielzinho, o atual presidente do Banco Central? Ele falou, olha, eu já marcho essa esquina generosa, né? Eu não seria o que eu sou, ele até exagerou, se não fosse o Zé Márcio. Isso não tem preço. Essa é a questão. Então, o professor tem uma relação com dinheiro, com poder, né, que você falou, dinheiro, poder... A realização amorosa, né? Amorosa. E a glória. A glória do professor é sentir que essa opção, embora não traga necessariamente dinheiro ou poder, ou felicidade no amor, digamos assim. Agora, essa é uma discussão. Mas é uma vocação. É uma discussão, Gilson, que até a escola de Franco, o Axel Hannah, etc., e o próprio Hegel, o princípio do reconhecimento. É um tema que a turma não deu muita pelota, mas o princípio do reconhecimento é um negócio, é quase como se você precisa de ar para respirar, você precisa ser reconhecido, ou na família, ou na comunidade. E o que é mais interessante, você só é reconhecido se você também reconhece. Por isso, voltamos ao tema. Honrar os que vieram antes. Honrar os que viveram antes. Honrar para ser honrado. Exatamente. Porque então, o reconhecimento é reciprocidade. É difícil você ser honrado se você não é treinado e conscientizado que você precisa honrar. Que você precisa honrar e que isso é recíproco. Isso vale na política, aliás, isso vale em qualquer atividade. É uma frase bíblica, né? Lança o seu pão sobre as águas, que depois de muitos dias tu o acharás. Bacana isso. Querido Gilson Schwartz, muito obrigado. Obrigado a você. Adorei. Mas eu não fico assim ansioso. Foi a primeira conversa com economista. Economista. Bem. Você sabe que eu fiz semiótica, né? Sim. Aprendi pouco, não para a mestra maravilhosa, Lúcia Santaella. Aliás, a Lúcia teve lembra do DNA Brasil? Lembro. O Semler, junto com a Petrobras, depois do DNA Brasil, o Ricardo Semler. Que figuração, onde está o Ricardo? Tá na dele. Mas ele tinha criou o Instituto DNA Brasil e ele organizou um grande evento com a Petrobras para pensar o futuro do Brasil. Puta cara. E ele me convidou para ser membro lá do board e tal, eu fui, ele fechou todo mundo num hotel, acho que eram 50 intelectuais de várias áreas. Ela estava lá, então eu lembro que ela estava sentada nessa beirada cheia de plantas e tal. Eu falei, Lúcia, eu preciso tirar uma dúvida com você. Ela falou, o que é? Eu falei, eu tive uma ideia aqui, que não é mais economia, é economia do ícone. Você acha que isso tem a ver? Porque tem a ver com semiótica, o ícone, Peirce, que ela foi presidente. Mais ou menos. Isso foi já anos e anos, já tinha... Ela falou, não só está certíssimo, como na Alemanha tem um movimento chamado Ikonische Wende, que é a guinada icônica. Aí quando ela falou isso, então eu vou escrever o paper mesmo, porque se a Lúcia Santaella disse que tem a ver, tem a ver. Então uma economia que conecta com a semiótica e com a tecnologia é a economia na qual nós já estamos vivendo. Mas a moçada ainda não começou a pegar. Os economistas... começou a pegar, mas ainda não sabe quando vai pegar? Quando tiver, eu não tenho fôlego para isso. Eu gostaria de ter pessoas juntas. Por exemplo, qual é o efeito da economia na área fiscal? Qual é o efeito da economia no mercado financeiro, na formação de expectativas? Qual é o efeito da economia nas contas da Previdência Social? A hora que a gente fizer a conexão do conceito com as políticas públicas, que estão todas em crise hoje, aí vai se perceber que a mudança de paradigma é para valer. Porque ela cria novas condições para a política monetária, fiscal, cambial. Vamos explorar isso no próximo programa? O aspecto econômico, macro e micro da economia. E também a econometria, né? Sim. Como é que você mede isso? Que são outros indicadores. Maravilha. Grande Gilson Schwartz, obrigado por Obrigado tudo. A você. E ele vai voltar. O professor Gilson Schwartz vai voltar. Obrigado, Mateuzinho, estourei o tempo. Obrigado.